DefenderForce.com. Pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui a dupla Bira e Faria. Eu vou agradecer mais uma vez, como sempre faço no início, a atenção de vocês. Mais uma vez, obrigado, tá? E amanhã, se Deus quiser, teremos novidade aí, tá? Amanhã eu acho que nós vamos conseguir fazer ao vivo, mas vai ser no meu novo canal, tá? Que eu vou aí comentar aí com todos o pessoal do Zap meu. Espero que o Bira comente aí com o pessoal do Zap dele. Aqueles milhares de pessoas do Zap, sim. Papo patriótico, tá? Vai ser feito um papo patriótico, mas eu acho que amanhã a gente consegue fazer aí ao vivo, tá? Tanto eu quanto o Bira. Tá ok, pessoal? Vou deixar o Bira aí fazer as considerações iniciais dele aí, pra gente começar direto aí na pauta. Sem enrolação, como os outros canais, né, Bira? Bom, não vai passar comercial, nem vai pedir vermelhinha, tá? Então fica tranquilo aí, pode ficar tranquilo que o seu bolso aqui tá salvo. Essa confusão que está acontecendo na internet aí, de internauta grande que tem não sei quantos milhões de seguidores brigando com o outro e dizendo que ele está errado, o outro está certo, que vai haver guerra. Eu achei isso muito estranho mesmo, porque o fato de você ter muitos seguidores, tá, vá lá, e daí? Agora, não é por isso que eu tenho que concordar com você, certo? Assim como quando o vídeo que o professor Olavo de Carvalho fez em resposta às várias críticas que ele recebeu. Veja bem, crítica se recebe, se analisa, depois se dá a resposta, mas com paciência e parcimônia e com elegância, coisa que eu não vi na situação do professor Olavo de Carvalho. Ele pode ser o bambambam. Bam, bam. Entretanto, para ser o bambambam também tem que saber dar uma resposta à altura e não chamar todo mundo de burro. Gente que ele até ontem estava chamando de maravilhoso, tal, agora já chama de burro, entre outras coisas que nós vamos comentar aí nesse dia. Então, aqui esse é um canal que, se você está procurando mentira, se você está procurando que os blindados estão chegando em Brasília, que tem uma bomba debaixo do carro do presidente e que tem um agente da KGB que ele está com câncer e que o agente da KGB já está infiltrado na segurança do presidente, só está esperando o momento. Esse não é o canal, você errou o canal, amiguinho. Aqui nós vamos falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Doa a quem doer, tá bom? Vou passar para Faria de novo aí. Faria, a primeira pauta é tua, né? Isso. Mas só fazer um comentário aqui, tá, gente? Eu estava assistindo o canal do Leudo Costa aí. Não. Isso aí é até relevante para nós. Eu e o Bira, ontem nós comentamos aí a respeito de Olavo de Carvalho, como o Bira acabou de falar, né? E o Leudo Costa, hoje ele fez uma live já dizendo que já tem pessoas do oeste da Europa, aliás, do leste da Europa, aqui no Brasil, comprando armas, que nós teremos aí um canal de direita revolucionária, uma coisa assim que ele falou. Ou seja, ele disse que descobriu, depois de 2 dias, ele descobriu que esses europeus lá do leste, que ele quis dizer lá do Iraque, já estão no Brasil armados para tomar suas posições. Já 2 dias depois que o Olavo de Carvalho falou aquela merda, aí o Leudo Costa consegue falar uma merda maior ainda do que Olavo de Carvalho. Tá? E outra, que o
Haroldo diz que alguns canais se juntaram aí para apagar ele. Ah, para apagar ele. Entendeu? Coitado. Apagar, não é pagar. Apagar. Não, mas alguém tem que pagar para ele poder se proteger, você não acha? Entendeu? E ele está com um estúdio fantástico agora. Agora ele está com um estúdio fantástico, por causa dos babacas que contribuíram com o canal dele. Babacas não, os caras tá com dinheiro sobrando, não fala assim. Eu não tô, você não tá, então, né? E agora ele pede mais vermelhinha, porque ele e a Terezinha vão ficar 90 dias nos Estados Unidos. Pois é. E também fala que esse novo canal dele aí, ele está devendo R$5.000, pede vermelhinha para o pessoal contribuir para que ele possa pagar esses R$5.000 aí que ele está devendo. O material foi muito caro, a mão de obra foi muito cara, tá? Então ele está devendo, ele adiantou porque ele sabe que ele vai ter o apoio dos seus seguidores. Beleza, quem quiser dar dinheiro que dê, né? Isso aí é Cada um com o seu cada um. Oi? Cada um com o seu cada um. Ué. Agora vamos às pautas, Bira? Vamos? Quer que eu solte a primeira? Quero. Uma terça-feira que promete ser movimentada. Bom dia, José Maria Trindade. Salve, Zé Maria. Salve, grande Tiago. Olha, Tiago, Raquel Dodge já é história na Procuradoria-Geral da República. Ela deixa hoje, depois de 2 anos à frente do Ministério Público Federal, o subprocurador Alcides Martins assume interinamente. No dia 25, Augusto Aras será sabatinado no Senado Federal e toda indicação, o parecer é favorável à aprovação e ele deve mesmo ser aprovado pelo Senado. E aí, a partir do dia 25, depois da aprovação e o decreto de nomeação do presidente, ele poderá, portanto, assumir a Procuradoria-Geral da República. É um dia movimentado, Tiago, porque, veja bem, agora é uma nova fase da reforma da Previdência, com quase 80 emendas apresentadas pelos senadores, mas isso não quer dizer muita coisa, não. Os senadores apresentam mesmo emendas até para fazer ali um tipo de afago para os seus eleitores, mesmo sabendo que as emendas não serão aprovadas. A ideia do senador Tasso Gereissati, essa é a grande novidade, é mesmo de aprovar um texto que não possibilite dúvidas jurídicas e a possibilidade de volta à Câmara dos Deputados. Praxe aqui já indica de que uma emenda aprovada no Senado Federal, depois de aprovado na Câmara, a parte comum da emenda já pode ser promulgada pelos deputados e senadores em sessão do Congresso, ficando as modificações para uma emenda paralela ou para um novo projeto que seria reenviado à Câmara dos Deputados. Mas ninguém quer apostar aqui em dúvida jurídica, em possibilidade de mudança no Supremo Tribunal Federal. Então, esta é a história da Previdência. E como uma pitada final aqui, Tiago, o velho PMDB de guerra, hoje MDB, está tentando comprar um terno novo, está tentando mudar a cara, está tentando reagir para evitar o que é previsível aí, uma extinção. O deputado Baleia Rossi, líder do MDB, vai assumir a presidência e tentar, eu digo tentar porque isso não é fácil não, viu? Afastar os antigões ali como Renan, os Renans, os Jucás, os G10 do PMDB. Mas é difícil, esse pessoal nem com inseticida sai, viu? Mas isso outros partidos também tentam, né? E trocar de terno, todos teriam que trocar. Aliás, tinha que reduzir o número de partidos no Brasil, né, Zé Maria? Muito, mas hoje, para se ter uma ideia, são 35 partidos com representação no Congresso Nacional, na Câmara 33. E existem aí vários partidos com possibilidade de registro. Poderíamos chegar a 100 partidos políticos. Haja ideologia, né? É verdade, José, e a gente vem debatendo essa semana inteira, desde a semana passada também, sobre essa história do fundo eleitoral, o que abre brecha para o Caixa 2, impede praticamente a fiscalização desse crime. É um retrocesso que os parlamentares podem autorizar, não é? Será que passa? A indicação é de que sim, só falta agora o Senado Federal. Tiago, isso aí é uma espécie de redução de danos, viu? Se dê por satisfeito, porque o que eu vi debater nesse projeto lá no início é uma coisa absurda. Não falta coragem dos deputados e senadores
para votar um projeto que possa isentá-los de qualquer tipo de crime e dar mais dinheiro para os próprios partidos políticos, né? O que falta mesmo é apoio popular. Eles temem a voz rouca das ruas. Imagine que, originalmente, esse projeto previa a criminalização do Caixa 2, mas anistiar todos os políticos que tenham cometido o tal Caixa 2, que virou uma panaceia. Todos os crimes cometidos até aqui, na verdade, eles querem dizer que foi Caixa 2. Então, eles queriam anistiar o passado e criminalizar daqui para frente. Foi um grande debate ali nos bastidores, aí entenderam, olha, aí também já é demais, haverá uma revolta popular. E isso não ficou no projeto. Por isso que eu acho que poderia ser muito pior. Esse projeto tira a transparência do processo eleitoral, que é uma onda que já vem há mais tempo, né? E principalmente oficializa, porque hoje se usa, mas há dúvidas jurídicas, né? Oficializa o emprego do dinheiro público para pagar advogados, pagar multa estabelecida pela própria justiça. Olha, Tiago, em outros tempos próximos aí atrás, se comprou até helicóptero com dinheiro aí do partido político, desse fundo partidário. Zé Maria, bom dia. Você acha que a pressão popular ela tem o poder hoje de conseguir conter esse projeto? Você acha que é possível ainda voltar? Ou seja, o trem já está no trilho, parece que está sem freio, né? Você acha possível, Zé? É possível, sim. É a fruta da estação. A pressão popular está influenciando diretamente no Congresso Nacional. É porque acabou aquele chamado lobby da mala e ficou agora o lobby da impressão que o parlamentar passa a seus eleitores. E é isso que está acontecendo. Eles votaram rapidamente na Câmara dos Deputados, depende agora do Senado, que aprovou a urgência, mas todas as informações que eu tenho são no sentido de que ele pode não ser votado hoje. Aí iria para a Comissão de Constituição e Justiça, demorando, a coisa piora muito, viu, Bruno? Piora para os parlamentares, melhora para a gente. Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Até mais tarde, Zé. Pois não, muito bom dia. Bom dia. Fala, Faria. Agora você fez até que ele citou aqui o Romero Jucá, né? O Cajuru hoje falou, ó, se o Romero Jucá entrar aqui dentro do Senado, eu coloco a mão no bolso, para não ser roubado. Agora, Bira, a segunda pauta aí, gente, inacreditável. Espera só um Mas pouquinho. Inacreditável não, né? Espera só um pouquinho. Só para complementar essa, hoje eu estava observando a TV Senado, né? E para quem não sabe, era hoje que essa pauta ia entrar na parte da tarde, de 1.6 e 3.7. Atravessar a noite. Aí o que aconteceu? No discurso do senador lá, não vou lembrar o nome dele. Não é do Cajuru. Não foi o Cajuru. Não é ele não, é o... Bom, eu vou colocar aqui só... Eduardo Girão. É o Eduardo Girão, então. Aí eu peguei só um pedacinho, tá? Só um pedacinho que o Cajuru pediu uma parte. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui a caixa. Só que o Cajuru pediu a parte aqui para falar o que aconteceu no momento de tanta pressão popular que tá, ó. Cajuru, é só uma informação rápida. Depois de tudo o que o senhor falou, que fico feliz, pois fiz um pronunciamento rigorosamente igual. O presidente Lazier Martins, Davi Alcolumbre, acaba de retirar de pauta hoje. Aí eu fico pensando, mas e depois? E as pegadinhas dele? Lembra quando ele cancelou uma sessão aqui por causa de uma indicada lá de Goiás e depois fez a pegadinha? Porque a gente queria que ele retirasse definitivamente de pauta esse assunto, como eu sei que é desejo de vossa senhoria. Mas ele retirou de pauta hoje. Acaba de retirar nesse momento. Mas de qualquer maneira é uma atitude positiva dele que precisa ser reconhecida caso realmente retire de pauta. Agora... Bom, então, para a gente não alongar muito nesse assunto, mas para a gente exprimir a verdade aqui. Então, durante a sessão ali, ainda quando estava se preparando para votar, os senadores, ainda estava nos apartes ali iniciais, ali na discussão inicial, no tempo de liderança, etc., aquilo tudo que tem, ou seja, se preparando para começar a pauta do dia, né? O presidente era o
o cabeça branca lá, aquele que falou aqui agora. Esqueci o nome dele. O lá do Rio Grande do Sul, como é que é o nome dele? Lazier. É o Lazier, né? É Lazier. Eu esqueci o nome dele agora. Me deu um branco. E aí, como tava presidindo, né? E aí o Alcolumbre, pelo computador, o presidente Alcolumbre, pelo computador, retirou da pauta do dia essa votação. Agora, um segundo ponto. É Lazier Martins, é ele mesmo. Um segundo ponto. Por que a pressa dessa pauta de 1.7 para 3.7? O porquê da pressa, Faria? E as demais não tem pressa. Não, mas essa é específica. O porquê da pressa dela, você sabe? Para provar os 3, pouco aí que você falou. Tá, mas qual o prazo para provar isso? Não sei. Portanto, eu vou te explicar. Todo que mexe com eleição, o prazo é um ano antes da eleição do ano que vem, certo? Então, se a eleição vai acontecer em 5 de outubro, o prazo para aprovação seria hoje, certo? Porque falta mais sessões ainda para conseguir aprovar isso aí, certo? Eu não lembro quantas sessões faltam para conseguir aprovar. Chegou a toque de caixa da Câmara dos Deputados, viraram noite lá fazendo isso, né? Isso aí eles fazem à noite. E chegou para o Senado e o Senado não engoliu. E se até dia 5 de outubro não aprovar, não tem aumento, é 1.7 e acabou. E não tem modificação na regra, é a mesma regra de 2018, entendeu? Tomara. Então, essa é uma possível vitória nossa, certo? Eles não vão conseguir mexer por causa de tempo. Aí só vai para valer para 2022, né? Se durante o ano de 2020 eles discutirem, aí discutir e conseguir aprovar. Até lá, muita água vai rolar. Era só esse complemento que eu queria fazer. Qual que é a outra pauta? A outra pauta é lá que estão tentando. O Bolsonaro se mata ou ele suicida? Aí do Ciro. Já estão matando o Bolsonaro, é isso? É. Tá. Você já pensou em ganhar dinheiro plantando árvores? Meu nome é Gino Aquino e sou diretor do Instituto Brasileiro. Tchau. Nós conseguimos as vossas excelências, pessoal, o Brasil vai dar certo. Podem apostar nisso. Nós vamos melhorar este país. Este país vai dar certo. Pode apostar nisso. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ravox Brasil. Peço você, amigo e amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva, ative o sininho, use os comentários, fique à vontade. Ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, seguinte, eu quero trazer para vocês aqui um assunto muito sério e uma comédia, tá bem? A comédia vai ficar por conta do Ciro Gomes e o assunto sério, que daí é sério mesmo, é por conta do fundo partidário, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês, levantar alguns pontos aqui junto com vocês. Nós devemos hoje prestar bastante atenção, tá bem? Do que eles naquele Senado estão querendo fazer com o nosso dinheiro, tá bom? Vamos lá, mas eu quero começar falando do Ciro Gomes, o cabra mais macho do Nordeste. Ele diz que é. Vamos ver isso? Pessoal, seguinte, o Ciro Gomes... Não, seguinte não, deixa eu falar antes com a pessoa aqui, peraí. É porque isso é uma comédia, mas nós vamos passar isso a limpo. Alô, presidente, como o senhor tá? Tá podendo falar? Beleza, tamo junto. Tá tudo bem, tá difícil, mas tá tudo bem, tamo firme aqui como sempre. É o seguinte, o Cirão disse que o senhor vai se suicidar. O Cirão, o coronel lá do Nordeste. É isso, esse mesmo, cabra macho, aquele que falou que ia receber a turma do Moro na bala. Posso falar isso? Não, eu não vou falar, ô presidente, pelo amor de Deus, eu sou um pobre mortal aqui, eu tenho medo do Cirão. O Cirão é o coronel do Nordeste, o senhor sabe de quem nós estamos falando? Do Ciro Gomes, o Cirão. Cabrita, você tá doido, presidente, nunca vou falar isso. Diz que o senhor não aguenta. Falou que o senhor, se não renunciar, vai se suicidar. Tá bom, vou falar isso, pode deixar. Que o senhor vai até 2026... E depois vai ser um indicado do senhor presidente do Brasil?
e que por décadas e décadas nós vamos... Antes de você pular esse vídeo, me responde uma coisa. Deu ou tem mais? Não, tem mais um pouquinho. O vídeo que você vai assistir agora pode te deixar rico nos... Vamos enterrar a esquerda no Brasil. Tamo junto, presidente. Tamo junto. Manda um abraço pro Sérgio Moro. Obrigado, presidente. Desculpa aí, Ciro Gomes. Não fui eu que falei, Ciro Gomes. Eu tenho medo do Ciro Gomes. Abre aspas. Acho que ele não termina o governo. Isso é um mero palpite. Espero que não seja pelo suicídio. Meu palpite é um mero palpite. E que vai ser por renúncia. Afirmou o coronel do Nordeste. Aquele que não consegue nunca ser presidente desse país. E vai morrer sem esse título de presidente do país. E continua. Abre aspas. A probabilidade de um impeachment hoje é pequena. Mas as energias são tão negativas e tão rápidas que não vejo como o Bolsonaro termine o governo, fecha aspas. Isso aí é o desejo do Ciro Gomes, o coronel do Nordeste, que diz que manda e desmanda em todos os nordestinos. Diz que lá é lei, ele é o coronel, que lá não deveria chamar Nordeste. Tinha que chamar Estado do Ciro Gomes. Ei, Laia. Tamo ralado, hein, Ciro Gomes? Ciro Gomes, eu vou dar um mero palpite. Eu vou usar aqui da sua prerrogativa. O meu também é um mero palpite. Se mata. Pessoal, falando sério agora, esse negócio de suicídio, isso é um assunto muito sério, muito... Inclusive nesse mês de setembro, né, que tem a campanha, o setembro, né, que é contra o suicídio, contra o suicídio. Então é uma campanha contra esse tipo de atitude. E realmente a depressão, ela pega as pessoas realmente com muita força. E aí na tela... Bom, mas... Aí ele falou, é o mês que fala sobre suicídio, isso é importante, né? Conversar com as pessoas, ver quem tá com a cara meio ruim, etc. Tá. Mas vamos lá, mas a gente também precisa falar sério também, porque é o mês, né? Tá, qual que é a outra pauta agora? Frota apoia Felipe Neto, aquele, né? Nós sabemos quem é. E pede desculpa a Ciro Gomes. Peraí, já achei. Fala, guerreirazada, tudo beleza? Meu nome é Felipe Lynch, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. E aqui nesse vídeo do Jacaré eu vou mostrar para vocês que Alexandre Frota está mais alinhado do que nunca com Ciro Gomes e até com Felipe Neto. Tudo isso a gente conclui a partir das declarações que ele deu em seu Twitter, inclusive pedindo desculpas a Ciro Gomes por declarações no passado e inclusive fazendo uma tal parceria com Felipe Neto. Que merda. Bom, mas antes de tudo, eu tenho uma grande dica pra te dar. Você sabia que as empresas de energia elétrica cobraram o valor do ICMS, aquele imposto que vem na sua conta de energia elétrica, de maneira errada nos últimos 5 anos? Pois é, saiba que a partir de agora você tem o direito de reaver todo esse valor e recuperar o seu dinheiro. Cada vez mais das suas asinhas, ele fez esse post aí no Twitter, pedindo desculpas a Ciro Gomes em relação às declarações passadas, dizendo que o cantor Fagner teria orientado ele nesse sentido e dito que talvez Alexandre Frota estava exagerando nas suas críticas. Pois é, pedir desculpas para Ciro Gomes é o fim da picada, mas é engraçado que isso tudo partiu de um sujeito que há pouquíssimo tempo atrás estava detonando o mesmo coronel do PDT. Vejam só as declarações recentes dele. Eu não entendo como uma pessoa pode ser tão ratazana. Vamos falar desse vômito chamado Ciro Gomes. Eu não acho palavra para descrever Ciro Gomes. Porque, enfim, Lula, que é um analfabeto, fala coisas com mais lógica que ele, Ciro Gomes, apesar de ambos mentirem para o povo. Ciro é grosso, mau caráter, mentiroso, pode enganar os coitados. Agora, aqui, onde há progresso, ele não engana. Vou te falar, cangaceiro, aqui a história é outra. Jamais você será presidente do Brasil, pode ter certeza no que lhe digo. Seu nome é muito sujo e chega de sujeira pelo Brasil. Seja homem, coronel, e fale a verdade para o Brasil. O seu tempo passou, acabou. Vai gastar uma fortuna para se divulgar como candidato à presidência da República em 2018, mas deveria empregar este dinheiro todo nas milhares de famílias prejudicadas por você no Ceará. Eu acabei de assistir às cenas onde Ciro Gomes agride os manifestantes de bem, onde Ciro Gomes mostra a sua truculência. Esse é o homem que quer e pretende governar também o Brasil.
Então eu quero falar pra você, seu filho da p... que filho da p... é você. Você xingou os manifestantes brasileiros de coração que não aceitam a corrupção. Pagou de valente. Valente é o irmão. Entendeu? Eu queria estar lá, eu ia cuspir na tua cara e ia te enfiar porrada. Sou eu, Alexandre Frota, que tô falando. E Alexandre Frota, além de pedir desculpas diante de ter dito o que ele falou para Ciro Gomes, ele resolveu também fazer uma salinha para Felipe Neto, dizendo que ele é uma grande pessoa e que não merece ser atacado da forma que vem sendo. E todo esse carinho, mesmo depois de Felipe Neto ter acabado de distribuir mais de 14 mil livros LGBT, inclusive para crianças. Frota, que no passado não tão distante, criticou esse tipo de atitude e foi inclusive um dos maiores defensores da pauta conservadora. Mas parece que do dia para a noite ele resolveu mudar a casaca e fazer um belo casamento com o João Dória. E parece que Felipe Neto ainda poderá ser o grande padrinho dessa bela relação. Mas também todas essas atitudes nós poderíamos já esperar de alguém que há pouco tempo atrás sentou o cacete no Centrão e no Rodrigo Maia, inclusive no próprio Alckmin do PSDB, mas que depois acabou voltando um pouquinho atrás e disse que não era bem assim. Alckmin, desesperado, criou uma lata do lixo chamado de Centrão. Conseguiu reunir de uma só vez a escória da política. Nem o PT, nem o PCdoB e o PSOL, os líderes da corrupção e bandidagem no Brasil, conseguiram imaginar esse bacanal de Alckmin. A adesão do Centrão a Geraldo Alckmin, o santo da Odebrecht, candidato do sujo PSDB, conquistou o apoio dos partidos do Centrão, DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB, apenas porque o governo Temer bloqueou a migração do bloco para o imbecil do Ciro Gomes, do PDT. Rodrigo Maia, o fanfarrão, conhecido na lista da Lava Jato como Botafogo. Maia foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro pela Polícia Federal. Chegou a atuar como uma espécie de representante da empreiteira OAS na Câmara. Na verdade, Maia não passa de um político de laboratório. Brasil, não acreditem em Rodrigo Maia. Você fez uma exaltação implícita, eu entendi dessa forma, me confirme só se é isso ou não, ao Rodrigo Maia. Sim. Como presidente da Câmara. Sim. E grande baluarte, símbolo da aprovação da reforma da Previdência. Ele é o grande avalista. Isso, todos nós falamos sobre isso à época. Claro. Hoje o teu fechamento é com, se você tiver que escolher uma via, Rodrigo Maia ou Bolsonaro? Rodrigo Maia. É mesmo? Pessoal, então enquanto as máscaras vão caindo e o joio vai sendo separado do trigo, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Te vejo no próximo vídeo ou até o próximo casamento que pode surgir entre Alexandre Frota e Ciro Gomes. E tchau, tchau. E se eu te revelar como ter de volta... Ei, mas eu pergunto pra você o seguinte... Com tanto gente querendo casar com Dória, você acha que a Joyce também vai pedir ele em casamento? É bem possível, porque ela tá solteira, né? É bem possível. Quem sabe um trio? Quem sabe um trio? Vai ser um casal a três, né? Quem sabe um trio, né? Agora, vocês observaram uma pessoa que, aliás, nunca teve caráter, que é o Alexandre Frota. Você viu o que ele falou quando estava no PSL a respeito do Ciro Gomes, a respeito de Rodrigo Maia, né? Vocês viram tudo o que ele falou no passado. Porque quando você faz uma live aqui, tudo que você fala fica gravado, pode ter certeza, tá? Tudo que você fala aqui fica gravado. E agora, como ele saiu, né, saiu não, né? Foi expulso do PSL, né? Com o Alexandre Frota, né? E agora ele tá de amorzinho com o Rodrigo Maia, quase chorou na hora de pedir desculpa pro Rodrigo Maia, agora já pede desculpa pro Ciro. Gente, eu vou falar, você acha que Alexandre Frota está preocupado com o povo? Ou está preocupado com uma carreira política que vai terminar assim que terminar o mandato dele? Vira, faça seus comentários aí. Olha, eu tô pra ver na história um político mais vira-casaca do que esse. Sem brincadeira, olha, porque eu já vi político que sai de um partido porque brigou e tal, etc., ir pro outro. Mas a pessoa procurar justamente... Eu até desconfio
que para a eleição 2022 ele vai ser da chapa da Marina de vice. A Marina vai ser presidente, ele vai ser vice da Marina. Eu não duvido de mais nada vindo de Alexandre Frota, não duvido de mais nada. A pessoa mais incoerente que eu já ouvi falar na face da Terra. Não tem coerência nenhuma. Não dá pra, o que ele fala não dá para escrever nem na areia do mar, só se for na areia do mar. Você escreve na areia do mar, a onda vem e leva. Aí sim, você pode, porque não dá nem se você escrever com caneta replay, lembra daquela caneta replay? Ele apaga tudo depois, como se não houvesse nada, como se não tivesse falado nada. Como se a internet não tivesse aí para mostrar, né? É a famoso, ó, cara de pau. Cara de pau. No dia do aniversário desse camarada aí, eu tô esquecendo o nome dele, hein? Eu tô esquecendo, você sabe que eu esqueço o nome de gente que eu não gosto. No dia do aniversário dele, 1 litro de óleo de peroba para ele deixar de ser cara de pau. O bicho safado, mentiroso, o bicho sem vergonha. Nadou, surfou, mergulhou na onda Bolsonaro, pagou de gostoso dentro do partido, tanto que foi expulso, e agora ele se encontrou com quem ele queria, com o pessoal que ele queria. Lá ele é acariciado, amansam ele, não, fica tranquilo, nós vamos arranjar um carguinho para você, nós vamos investir em você em 2022, tá? Pode ficar tranquilo. É mole? É a grande verdade, né? É verdade. Então, agora a última pauta minha aí, Bira, que está acima do Frota aí, ó. Vai devagar. A Globo recua e pede desculpa a Bolsonaro. Tá, lá vai. Lá vai. Fala, Chiqueirasada, tudo beleza? Meu nome é Felipe Linte, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e aqui nesse vídeo do Jacaré a gente vai te mostrar que a revista Época do Grupo Globo acabou de pedir desculpas a Eduardo Bolsonaro depois daquela verdadeira atrapalhada em tentar incriminar de alguma maneira a sua esposa Heloísa. Bom, mas antes de tudo tem uma grande dica pra te dar. Você sabia uma verdadeira atitude canalha por parte do Grupo Globo de tentar destruir a família de Jair Bolsonaro a todo e qualquer custo? Talvez tudo isso se deva pelo fato do governo ter cortado a mamata dessa porcaria. Se fodeu. Tudo começou com a reportagem feita pelo jornalista João Paulo Sacconi, o mesmo que pertence à revista Época, se passou por homossexual para fazer um treinamento de coach com Heloísa Bolsonaro. E as 5 sessões foram pagas pelo jornalista da Globo que desejava principalmente obter informações pessoais e até confidenciais em relação a Eduardo Bolsonaro, no caso seu marido, inclusive tentar desvendar as técnicas que Heloísa Bolsonaro utiliza em seus treinamentos. E aí, durante essas 5 sessões, o jornalista procurou não se identificar e tentando procurar informações que pudessem ser vazadas em relação a uma pessoa que não é pública, até porque ela não participa de nenhuma atividade desse caráter. Mas mesmo assim, o jornalista continuou insistindo e acabou fazendo a matéria e ela foi divulgada. Obviamente que a grande mídia acabou apoiando a divulgação e Eduardo Bolsonaro, assim como nós, ficamos extremamente revoltados, inclusive não somente com a divulgação, mas sim com o teor que foi dado para essa matéria canalha. Canalhas! E não pensem que foi a primeira vez que a revista Época atacou de maneira gratuita a família Bolsonaro. Até porque em julho deste ano, a mesma revista teve como alvo o presidente da República. Daí agora a revista Época, vocês têm alguém da Época aqui, foi na minha cidade, Eldorado Paulista, né? Que eu trabalhava desde 9 anos de idade, começou a perguntar para as pessoas se era verdade ou não. Daí chegaram à conclusão que eu não tinha carteira de trabalho. A revista Época, 1963, 64, carteira de trabalho, acho que nem para adulto quase existia nessa época, né? Raríssimo tinha carteira de trabalho. Perguntei se tinha 9 anos de idade, tinha ou não. Daí pegou gente que eu conheço, professor? 10, 15, 20 anos mais nova do que eu, daí falou, não, eu nunca trabalhei na fazenda não. 20 anos mais nova do que eu, quando eu trabalhava faltava 10 anos para eu nascer, mas botou na matéria que colegas meus de infância, é verdade, alguns colegas de infância que não trabalhavam na fazenda, mas não tem problema não. Pois é, mas somente depois de muita repercussão negativa afetando a família de Bolsonaro, é que o Grupo Globo resolveu se pronunciar e emitir a seguinte nota pedindo desculpas.
É bom lembrar também que tudo foi registrado e gravado pelo jornalista sem qualquer consentimento de Heloísa Bolsonaro. Claro que diante disso tudo, e aí eu vou ler a nota, a Globo tentou se explicar da seguinte maneira. Como toda atividade humana, o jornalismo não é imune a erros. Os controles existem, são eficientes na maior parte das vezes, mas há casos em que uma sucessão de eventos na cadeia que vai dar pauta à publicação de uma reportagem produz um equívoco. Foi o que aconteceu com a reportagem O Coach Online de Heloísa Bolsonaro. As lições que podem ajudar Eduardo Bolsonaro a ser embaixador. Publicada na última sexta-feira, Época se norteia pelos princípios editoriais do Grupo Globo de conhecimento dos leitores e de suas fontes desde 2011. Mas, ao decidir publicar a reportagem, a revista errou, sem dolo, na interpretação de uma série deles. A Globo reconhece que não havia motivo para expor a privacidade da psicóloga, que é casada com o deputado Eduardo Bolsonaro e nora do presidente Jair Bolsonaro. O erro da revista foi tomar Heloísa Bolsonaro como pessoa pública ao participar de seu coach online. Heloísa leva, porém, uma vida discreta, não participa de atividades públicas e desempenha sua função de acordo com a lei. Não pode, portanto, ser considerada uma figura pública, diz a nota. Pois é, essa nota fala muito e no fundo não diz nada, até porque essa atitude do Grupo Globo talvez seja com o objetivo de reduzir o valor de uma pesada indenização que inclusive foi pedido por Eduardo Bolsonaro, que entrou com um processo contra a revista. É verdade. E não pense que o pé do frango azedou somente para o jornalista, autor da reportagem, João Paulo Sacconi, como também para outros dois responsáveis. No caso, para o editor-chefe da revista Época, Plínio Fraga, e a diretora de redação, Daniela Pinheiro, também serão processados. E como forma de reação a tudo isso, Eduardo Bolsonaro colocou a seguinte reação. A próxima vez que a Época falar besteira, tem que lembrar. Aquela revista que fez covardia com a nora do Bolsonaro. Credibilidade zero. E como forma de demonstrar um correto apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro, o general Augusto Heleno e o ministro da Justiça Sérgio Moro foram ao Twitter neste último final de semana fazer a defesa. No caso, Moro e Heleno defenderam basicamente o seguinte, de que existe sim liberdade de expressão aqui no Brasil. No entanto, tal reportagem teria ultrapassado os limites éticos, o que é uma grande verdade. E diante disso, Eduardo Bolsonaro e sua esposa Heloísa estão mais do que corretos em ir para frente com um processo como esse. Até porque a extrema imprensa precisa aprender que existem freios, como, por exemplo, respeitar a ética no seu próprio trabalho, não é mesmo? É claro. Agora, algo que eu acho engraçado é que essa mesma extrema imprensa que certamente acredita que Eduardo Bolsonaro, com esse processo, vai tentar calar o jornalismo brasileiro, quando que, na verdade, essa é a mesma turminha metida lacradora que se cala diante das ilegalidades e dos abusos cometidos pelo suposto jornalista Glenn Greenwald do The Intercept Brasil ao tentar desmoralizar a Lava Jato e fazer vazamentos ilegais. Bom, pessoal, então se você gostou de ver jornalista lacrador rodando e o Grupo Globo tendo que pedir desculpas para a família de Jair Bolsonaro, já vai curtindo e compartilhando este vídeo à vontade em todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. Meu nome é Felipe Lynch, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, antes de você começar o teu... Não, calma aí. Antes de você falar sobre o assunto, eu quero falar um pouquinho aqui. Eu quero mostrar para os nossos amigos aí, eu vou tapar um pouquinho você, que existe um código de ética do jornalista brasileiro. O pessoal pensa que não tem, mas tem sim, ó. Tá? Então esse código de ética, ele diz o seguinte, lá no seu artigo 9º, é dever do jornalista divulgar todos os fatos de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e expressão, defender o livre exercício da profissão, valorizar e honrar e dignificar a profissão, opor-se ao arbítrio e ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal do Direito do Homem, combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação, respeitar o direito à privacidade do cidadão. Respeitar o direito à privacidade do cidadão. Está aqui no artigo 9, tá? Eles colocaram um traço aqui, era para ter colocado um inciso, né? Mas tudo bem. Respeitar o direito à privacidade do cidadão significa que quando você publica alguma coisa que o cidadão não autorizou a publicar, ele pode ser processado por isso. Inclusive, pode ser levado ao Conselho de Ética de Jornalista. Aliás, nem sei que está fazendo esse Conselho da BI, né? Que a gente pouco ouve falar de punição para
para jornalista. A gente ouve, se acontece um caso médico, né, Faria? De vereda já acontece, né? Um de enfermagem, ou um caso de engenharia civil, ou um caso de qualquer outro tipo dos outros casos, né? Agora, 2 conselhos que eu não vejo nunca se mexer é o dos advogados, a OAB contra os advogados, e esse conselho aqui do Código de Ética dos Jornalistas, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Portanto, se ele fez o que ele fez, ele também desrespeitou o direito à privacidade da cidadã, no caso, a esposa do Eduardo. Confere comigo, Faria? Confiro. Tuas considerações sobre o assunto aí. Então, pessoal, tudo que fala, né, onde a Rede Globo está envolvida, onde a Rede Globo participa, e foi uma desculpa esfarrapada, né, falou, mas acabou não falando nada, só deu contorno e, de fato, a desculpa mesmo que ele tinha que chegar e falar, o próprio jornalista que passou lá no consultório, que teve 5 sessões com a Heloísa, a esposa do Eduardo Bolsonaro, ele devia vir a público, o editor deveria vir a público, e aquele que publicou deveria vir a público e pedir desculpa pessoalmente. Cada um deles deveriam pedir desculpa pessoalmente à esposa do Eduardo Bolsonaro. Tá? Então, o cara entra lá no consultório, que ela é uma psicóloga, entra no consultório, fala que é gay, mas fala de religião, fala de política, porque ele queria ver qual era a reação da Heloísa em relação a esses temas, né? E ela não falou em momento nenhum, ela não falou mal, nada de nenhuma dessas áreas. Então, mas o Bira saiu aí, eu falei, eu acho que agora tinha que vir uns 3, Bira, a público, e pedir desculpa para ela, certo? Isso que eu falei aí, quando você foi lá buscar. A Rede Globo, ela não pede desculpa, no máximo ela emite uma nota. Ela é assim, sempre foi assim. Exatamente, eu acho uma covardia. Né? Aliás, não vamos esquecer do menino imbecil, vá se alfabetizar. Foi, né? Ou a última agora, que essa até vi na live aí, foi agora, não sei se foi essa live que você mostrou, que a repórter chamou Bolsonaro ao vivo. Foi. Então, quer dizer, a Rede Globo não tá nem aí, eles acham que eles podem, eu quero ver o dia que ruir aquilo lá, isso que eu quero ver. Eu também, eu quero ver esse dia. Pessoal, nós vamos ficar por aqui, eu vou deixar o Bira fazer. Tem mais uma? Ué, você vai querer que eu faça aquela ou não? Da Constituição? Ah, não, claro, opa, desculpa, esqueci. Você que falou? Desculpa. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou soltar uma aqui, deixa eu ver aqui. E outra vai ser realizada. Eu vou soltar uma aqui na tela com você. Ele não vai deixar. Vamos ver se eu levar o WhatsApp todo, ele vai deixar. Agora ele deixou. Tá. Eu vou soltar aqui na tela. E eu vou tirar o áudio dessa aqui. E eu faria poder escutar ela, senão não escuta. O assunto de ontem, que se vocês puderem... Peraí, deixa eu vou tirar o áudio dessa aqui. Deixa como é que eu tiro o áudio aqui. Eu acho que é aqui que eu tiro o áudio dessa aqui. E vou soltar o áudio aqui embaixo, viu, Faria? Tá bom. Aqui para você poder escutar aqui. Bom dia, pessoal. Essa vai ser uma rapidinha. Só pra gente finalizar o assunto de ontem. Vou começar de novo. Que se vocês puderem ver no vídeo. São só 5 minutos, viu? Vou começar de novo. Só uma paciência aí, pessoal. Porque no caso aqui é pro Faria poder escutar também, entendeu? Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1, foi. Bom dia, pessoal. Essa vai ser uma rapidinha. Só pra gente finalizar o assunto de ontem, que se vocês puderem ver no vídeo anterior, nós falamos da Lava Tudo, né? Aí eu fui procurar de onde é que a menina do Te Atualizei tirou aquele artigo, e aquele artigo, assim como vocês vão ver o Alexandre Garcia falando aí... Bom, na Câmara e no Senado, tentativas de CPI,
Né? O meu palpite é que nenhuma nem outra vai se realizar. Nem a Lava Toga, nem a contra a Lava Jato. Né? Vão se anular as duas. A Lava Toga, já se sabe que o artigo 146 do Regimento Interno do Senado impede essa CPI. Porque está escrito lá no 146, não se admitirá CPI sobre matérias pertinentes. 1. A Câmara dos Deputados. 2. As atribuições do Poder Judiciário. 3. Aos Estados. Então, legalmente impossível. Agora, trazendo para a seção 7, essa aqui é a Constituição, das comissões, nós podemos observar que no parágrafo 3º, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além dos outros previstos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, lá no texto do Senado, ele faz alusão ao parágrafo 3º. Mas, quando a gente vai no inciso 4º do artigo 58, a gente vê lá: receber petições, reclamações, representações ou queixa de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidade pública. Ora, o artigo 146 da Comissão do Senado Federal, do regimento do Senado Federal, ele não pode se sobrepor ao inciso 4º da lei, do artigo 58 da seção 7, porque ela é constitucional. Portanto, no meu entender básico, se fosse eu dar um parecer, eu daria o parecer que vale o inciso 4º e anula-se o artigo 146 em relação da lei maior, que é a Constituição. Essa é a minha opinião, não sou jurista, mas eu sei ler. Então, se a lei maior é a Constituição, então logo um regimento interno não pode anular a Constituição. Um exemplo bem fácil. Vamos supor que numa determinada escola seja permitido jogar papel no chão. Aí está escrito na Constituição que é proibido sujar o pátio da escola. Ora, fica valendo o que se pode jogar papel no chão ali dentro daquela escola, ela não está fora da Constituição. Portanto, o inciso 4 mostra que a lava-toga é sim constitucional. Ainda sobre ontem, o assunto que eu falei que a lava-toga é constitucional, esse documento que eu estou mostrando aqui, das comissões parlamentares de inquérito constante do artigo 58, que é o 58 da Constituição, ele complementa o 58 da Constituição, parágrafo 3º. Fala lá no artigo 146, não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, as atribuições do Poder Judiciário aos Estados. Isso aqui é o regimento interno do Senado, tá? Não é a Constituição Federal. Ele é do regimento interno do Senado Federal. Bom, no artigo 58, parágrafo... Agora, eu termino essa explicação mesmo aqui. Tá, Faria, deixa eu fechar essa aba aqui, deixa eu tirar ela da tua frente. Então é o seguinte, quem quiser pegar o artigo 58 da Constituição, no parágrafo 2º, inciso 4º, inciso 5º, vocês vão ver que qualquer cidadão, qualquer pessoa pode ser chamada à revelia. Durante as durante os trabalhos de abertura dessa CPI, ou da tentativa de fazer essa CPI, da discussão dessa CPI, a Simone Tebet, a senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul, ela falou o seguinte: aí foi ventilado que se tivesse a lava-toga, os ministros não iriam se apresentar para ser sabatinados, para ser perguntados, para sofrer uma oitiva, né? A respeito dos assuntos que estavam sendo periciados. Ô Faria, você acha que isso é bom ou ruim? Ou não ir?
na minha opinião, tem que ir obedecendo a Constituição. Mas se ele faltar, é pior para a comissão ou é pior para ele? Pior para ele. Por quê? Foi bem o que a senadora falou. É pior para ele por quê? Porque é o momento dele esclarecer os fatos da visão dele. Não se está se colocando uma pessoa numa situação vexaminosa, não. Está se dando ampla defesa e contraditório para ele poder falar sobre assuntos que, de repente, faltou é uma técnica exclusiva do Supremo Tribunal Federal, uma coisa que ele pode comprovar através de documentação, etc, etc. Ou fatos que podem corroborar para a decisão dele em relação a tal coisa, etc, etc. Bom, uma súmula vinculante, um voto que foi um voto que eu odeio, aquele voto colegiado, né, que acompanhou o voto da outra pessoa. Então, é especificamente isso. A Simone Tebet falou o seguinte, senadora, que se eles faltarem, o problema é deles, o processo continua. Agora, não há, aí entra o Carvalhosa, não há irregularidade nem tampouco na Vaza Jato, nem tampouco na Lava Toga. Se tiver irregularidade em uma, tem irregularidade em outra, porque as duas se referem à parte jurídica da coisa, às atitudes jurídicas, né? Agora, o que eu vejo com muita preocupação é aquele pacote de abuso de autoridade, né? E a não aprovação dos pacotes, inclusive o Caixa 2, né? Ser criminalizado, e entre outros pacotes que estão boiando lá no Congresso Nacional e ninguém consegue tocar para frente. Por último, que eu podia observar no dia de hoje, eu não sei se Faria pôde observar, a CPI das fake news, né? Que está virando uma verdadeira batalha. Está uma batalha lá, entendeu? Estão pulando, fazendo jogadinha, fazendo malandragem, entendeu? Eu sei que a esquerda está deitando e rolando nessa da fake news. Essa merece também ser acompanhada de perto. Nós vamos ter desdobramentos grandes essa semana sobre ela. Faria, de maneira geral, é isso aí. Você quer fazer suas considerações finais? Quero só fazer um comentário aí, Bira, a respeito disso que você colocou. Pessoal, é o seguinte, toda empresa, toda escola, faculdade e a Câmara de Deputados, senadores, todos existe um regimento interno. Mas esse regimento interno, ele jamais poderá ir contra a Constituição, no caso aqui é o que está acontecendo, né? Então, quando o Alexandre Garcia aí falou do regimento interno do Senado, ele esqueceu de falar da Constituição, como o Bira acabou de falar aqui a respeito da Constituição. Então, o regimento interno, ele não substitui a Constituição. Jamais a Constituição é a nossa carta magna. Então, ela jamais vai ser, qualquer regimento interno de qualquer lugar, vai substituir a nossa carta magna, que é a Constituição. Tá? Então, eu vou fazer as considerações. Não, Bira, você faz primeiro, que depois eu faço aquela consideração. Então, minhas considerações finais de sempre que eu vou dar não leiam qualquer coisa, confiram. Eu vi lá a moça do Te Atualizei falando, artigo 140, já puxei a Constituição. Ela falou com alto e bom tom. Artigo 140 da Constituição. Não pode, pessoal, não pode. Aí, todos os inscritos do canal dela estão mal informados hoje, a não ser que ele tenha aberto a Constituição e falou, peraí, tá estranho isso. Agora já o nosso Alexandre Garcia, ele já veio falando, não vai ter nenhuma das duas, não acredito. Mas ele veio falando certo, porque no artigo 146 do Senado, mas aí que tá o negócio. Aí faltou um pouco de assessoramento jurídico para ele nesse ponto. Ninguém pode suplantar, lei nenhuma pode suplantar, nenhuma norma pode suplantar a Carta Magna. Artigo 58, inciso 4, inciso 5º. Está escrito lá. Tá? Aí no terceiro, parágrafo terceiro, isso aí, esse que eu falei é o parágrafo 2º, né? O parágrafo primeiro eu não lembro de cabeça, o parágrafo 2º fala até o inciso 5º, se eu não me engano, e no 4º e no 5º que eu estou me amarrando, e no parágrafo terceiro é o que inicia dizendo, conforme fala assim, o parágrafo terceiro fala assim, o Senado e a Câmara vão fazer seus regimentos internos,
Junto ou separado? Fizeram separado, os dois são separados. Eu estava com um aqui do Regimento Interno, estava até lendo para o Faria antes da... Então, na verdade, leiam aquilo que tem que se ler. Porque o que acontece com o brasileiro hoje, ele vê um jornalzinho, ele vê uma TVzinha, aí ele não vai lá no site onde tem o documento real para ele poder puxar aquilo que é oficial, e aí ele fica à mercê de youtuber que fica falando besteira para ele. Tá certo, gente? Agora eu vou passar aqui para o nosso cerimonial. Você estava perguntando o que é um cerimonial do Faria. Então, pessoal, agora fazer as considerações finais aí, deixa o Bira fazer primeiro, porque até nas... Como é que você falou aí? Como é que Cerimonial, você cerimonial. 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 Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. É aquele jeito que a gente termina a live, em consideração a todos vocês, tá? É aquela união nossa, que é importante, aquela união nossa, que é importante. Continua cada dia que passa mais importante. Coração. Pra coração. Um beijo no coração de vocês, com o maior respeito. E muito obrigado pela atenção aí de todos vocês. Amanhã nós estamos de volta. Valeu, gente. Até mais. Valeu. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over 'cause you let him.